Atenção, olha o grupo do Palmeiras aí, ó. Bragantino, 21 pontos em 10 jogos. Novo Horizontino, 17 em 8. Palmeiras, 12 pontos em 8 jogos. E Ituano, que perdão, tem pro São Paulo, 7 pontos em 8 jogos. Tá assim, ó. A situação do Palmeiras tá 5 pontos atrás do Novo Horizontino, né? E já tá a 9 atrás do Bragantino, mas com 2 jogos a menos, né? Se vencer esses 2 jogos, ficaria a 3 do Bragantino. É bom lembrar que são 12 jogos, tá? Então a gente já tá nessa reta final, são os últimos 4 jogos aí pro Palmeiras. Corre realmente o risco de ficar fora da próxima fase do Campeonato Paulista. Chama a galera aí, deixa eu ver o pessoal aí, vamos lá, que hoje o negócio tá que tá pelo visto, tá quente, viu? Atenção, saindo da tela para mostrar as nossas participações ilustres de hoje, os nossos companheiros aqui, o Fábio Sormani, o Zinho, o Celso Unzelt e o Felipe Facincani. E olha, o Sormani, falar para você, mais uma vez eu digo no programa de hoje, vou direto e reto para o Felipe Facincani, porque eu quero ouvir dele o seguinte. Você não vale nada. Facincani! Você não vale nada. Uma eliminação do Palmeiras no Campeonato Paulista na primeira fase. É um alívio ou é um vexame, Facincani? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração para você, para o professor Celso Unzelt, para o grandezinho, para o Fábio Sormani, especialista agora em penteados do Oscar, ontem à noite me mandando mensagem, dizendo, olha só, Francis McDormand, olha só, o Anthony Hopkins, que elegância, mesmo não ter ido ao Oscar. Mas ele não foi lá, ninguém viu o cara, meu. Eu ia falar isso, o cara não foi, pô. Eu falei, mas olha a elegância dele em casa, enfim. O Sormani preocupadíssimo ontem com aquilo que é o grande hobby da vida dele, que é o cinema, né? E um abração para você também, fã de esporte. É vexame quando você é eliminado no Campeonato Paulista sem ir, obviamente, a essa fase de mata-mata. Só que, pegando a condição do atual Campeonato Paulista, do atual calendário, de como a federação trata o campeonato com o mínimo do mínimo carinho que ele poderia merecer, e da mesma forma os clubes aceitando tudo isso, o Campeonato hoje Paulista, ele é mais um empecilho no calendário do que algo a ser disputado pela competitividade que merece. Então, para mim, o Palmeiras hoje, pelo que o calendário trata e coloca o Campeonato Paulista em meio à programação, ele é uma pedra no sapato de qualquer um. Então, ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista hoje, você vai perder uma renda de premiação, ok? Mas, por outro lado, pense que pode ser muito benéfico para você melhorar a saúde do seu elenco, a saúde do seu atleta, colocar muito jogador com a cabeça no lugar, porque alguns estão um pouquinho dispersos, e focar no que realmente é importante, que são as competições nacionais e internacionais em disputa. Zinho, abençoado, me diz uma coisa, rapaz. É claro que pro Palmeiras o negócio é Libertadores, o negócio é brasileiro, é Copa do Brasil, mas imagina o Palmeiras eliminado na primeira fase do Paulista. Se eu não me engano, dos clubes grandes nesse formato, só o Corinthians, que em 2014 ficou fora da segunda fase do Paulista. Acho que só essa equipe, né, das grandes é nesse formato. Não é um incômodo? Conseguiu ficar. Não é um incômodo, não gera um incômodo, Zinho, ainda mais com as pressões que o Abel recebe, que o time recebe, qualquer tropeço, qualquer atuação ruim. Não gera um incômodo ou não? Bom dia, William. Bom dia para você, Facincani, Sormani, professor Celso Unzelt, fã do esporte. Gera sim. Eu ontem estava no Sport Center com o Sormani e a gente vai aprendendo com os companheiros, com os amigos. O Sormani falou que o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, não sei se foi a mesma quantia, mas você falou em 30 milhões, né, ô Sormani? 30 milhões. 30 milhões que eles receberam para disputar o Campeonato Paulista. Aí nessa hora não abre mão. Nessa hora não é um campeonato ruim. Nessa hora não tem negócio de tabela. Quando pega a grana tá tudo bem, né? E uma grana boa, hein? 30 milhões é uma grana boa. E eu também dei essa opinião lá no Sport Center e não vou ficar agora aqui mudando. Para mim, o Palmeiras, que é um dos melhores elencos do futebol brasileiro, eu tenho esse debate com
com o Sormani tem outra opinião, eu concordo com ele. O do Flamengo ainda é melhor, ou é melhor. Os outros não são melhores que o elenco do Palmeiras. O São Paulo tá botando molecada, tá rodando. Você na chamada falou aí, são 10 times diferentes em 11 rodadas. E é a melhor campanha, e tá arrebentando, e tá liderando. Por que o Palmeiras também não pode fazer isso? Se eu considero ele, hoje, ainda um melhor elenco do que o do São Paulo, do que o do Atlético, do que o do Grêmio. É um time que eu, nos debates, falo, está formado, é um time que os outros ainda estão formando um time, ainda estão formando um elenco. Então, eu não posso ser incoerente de chegar aqui e falar assim, normal, pode sair sim na primeira fase. Estou dizendo aqui que tem que ser pressão no treinador, que o Abel tem que ser mandado embora, não é nada disso. Agora, para mim, é decepção se ficar fora. Com o elenco que tem, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas joga toda hora. Todo mundo está jogando toda hora. Eu também acho errado, é ruim, mas a pandemia e a paralisação do Campeonato Paulista trouxe isso. Aí está o acúmulo de jogos. Com as outras competições, o Palmeiras é um absurdo. Tem que jogar terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo. Aí tem que mudar o elenco, tem que rodar esse elenco. Mas o elenco é muito bom. É muito bom. Agora, é o planejamento, como planejou isso, como deu atenção para isso. O Palmeiras deu férias para um grupo, o outro ficou aqui, depois esse voltou, foi o outro. Isso dá um desequilíbrio no treinamento, né, na parte física. Então, o planejamento pode não ter sido melhor. Agora, tem elenco, tem time, tem jogadores. O Palmeiras é um timaço. O Palmeiras tem baita jogadores para formar 2 times. Para um estar focado na Libertadores e o outro classificar, pelo menos, na primeira fase do Paulista. Então, para mim, tá difícil. São 5 pontos de diferença. Eu não sei aqui de cabeça quais são os próximos jogos do Novo Horizontino. O Palmeiras está com a classificação em risco, sim. E, para mim, seria uma decepção. Eu gostaria do Palmeiras classificar também no Campeonato Paulista. Prioridade a Libertadores? Sim, com certeza. É um título muito mais importante. Mas o Campeonato Paulista é um título também. O Flamengo está jogando aqui e provavelmente com o Fluminense vai brigar pelo título carioca. O Atlético Mineiro está lá, vai brigar pelo título mineiro. O Grêmio, o Internacional que está na Libertadores, vai brigar pelo título do Sul. Por que o Palmeiras não pode brigar? O Palmeiras tem elenco para isso. Então, para mim, seria uma decepção. Ô, professor, a impressão que me dá é que o Palmeiras, até pelo que falou o auxiliar, o João Martins, o auxiliar do Abel, a impressão que dá, a gente faz conta no final, a forma como o Palmeiras está encarando, colocando a molecada, etc., é que realmente o Palmeiras, para o Paulista, se passar, passou, se não passar, não passou. A impressão é essa, professor. É a sua também? E tá certo? Dá essa impressão também para mim, William. Boa tarde para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem, mas certo não tá. Bem-vinda essa desclassificação, não é? Ninguém rasga dinheiro. Ponto 1. Ponto 2, nenhuma desclassificação é bem-vinda. Ponto 3, com esse time que tem, o Palmeiras tem a obrigação de ficar entre os 8. A gente está falando 8. O Palmeiras não está se classificando entre 8. Aí tem alguns fatores, com esses 12 pontos do Palmeiras, ele estaria na zona de classificação em qualquer grupo, menos no dele. Então também tem esse azar. O grupo do Palmeiras tradicionalmente tem sido também dos clubes que mais pontuam, né? Os grupos do Paulista são muito desequilibrados. Agora esse fator à parte, Covid à parte, o jogo dia sim, dia não à parte, o Palmeiras ainda tem sobra suficiente. A gente não está falando do título, a gente não está falando sequer da desclassificação nas semifinais ou nas quartas. A gente está falando em não ir para a primeira metade, o campeonato tem 16. A gente está pedindo do Palmeiras que ele fique entre os 8. Pelo amor de Deus, não me parece muito. Eu sei que em termos práticos, o Facincani levantou isso, e é verdade. No futebol atual, em termos práticos, é dar graças a Deus. Você ganha a data, você ganha a condição de preparar melhor seu time para o que de fato interessa. Mas o futebol não funciona assim. Pergunta para o torcedor palmeirense se não vai ter barulho. Pergunta para a gente se nós vamos repercutir isso.
Já estamos repercutindo. Pergunta para o Abel se não é um incômodo, se não é uma pedra no sapato, essa desclassificação, essa hipotética desclassificação tão precoce. E só um aviso aí ao nosso querido auxiliar do Abel, se deixar para fazer conta no fim, dança. Porque não é no fim que você tem que fazer conta. Tem que fazer agora.